Irmãos, vamos ler Romanos capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incompatibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Verso 11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Oremos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, nos faça caminhar sobre ela, praticar, Deus, e viver para a honra e para a glória do Senhor. Me ajude, Deus, na exposição da Tua palavra, que aquilo, Deus, que é importante, necessário, nós possamos realmente, Deus, colocar em prática e viver para o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição desse livro de Romanos, da carta de Romanos, e nós já começamos desde o capítulo 1, abordando sobre os gentios. Paulo vai falar sobre como que é esse mundo gentílico, como eles vivem a vida deles totalmente sem Deus. E aí Paulo vai concluir de diversas formas e falar de diversas formas que as pessoas que irão para o inferno, vão para o inferno porque desobedecem completamente a Deus, ainda que não conheçam o Evangelho de Cristo. Então eles não vão para o inferno porque não conhecem o Evangelho. Eles vão para o inferno porque eles não dão glória a Deus, sabendo que Deus existe. Eles poderiam olhar para a natureza, olhar para todas as coisas criadas e poder olhar e dizer como Deus é bom, como Deus é o Criador de todas as coisas. Mas pelo contrário, eles olham para todas essas coisas, ignoram a soberania, o poder de Deus sobre todas as coisas, ignoram tudo isso e não só não adoram a Deus, como adoram outros ídolos, né? Acabam adorando outros tipos, outro tipo de criação, né? A outra criação de Deus e não propriamente o Criador. E aí, Paulo vai finalizar dizendo, esses homens, os gentios, eles são indesculpáveis diante de Deus. Eles são indesculpáveis e saibam todos que a ira de Deus já está se manifestando, né? Então, a ira de Deus com relação a toda essa pecaminosidade já está sendo manifesta. Mas como, Paulo? E aí Paulo responde no capítulo 1. Quando você vê as pessoas vivendo da forma como elas querem viver, nas suas paixões carnais, vivendo de forma totalmente à parte da vontade de Deus, cumprindo o seu querer, a sua vontade, cometendo pecados à torta de direito. Quando você olha tudo isso, você já está vendo a manifestação da ira de Deus. Por quê? Porque Deus não fulmina essas pessoas. Deus não acaba com essas pessoas. Pelo contrário, Deus permite elas viverem dessa forma, só que no grande dia, no dia do juízo, a ira completa de Deus será manifesta e ali eles serão condenados, né? E aí, Paulo começa então o capítulo 2 falando de outra classe de pessoas, né? Primeiro ele falou do gentio, todo aquele que não é cristão, ou melhor, todo aquele que não é judeu. Então Paulo fala de todo aquele que não é judeu, aquele que não conhece ao Deus Criador, né, que não tem relacionamento com o Deus Criador. E agora ele passa a falar dos judeus, daqueles que tiveram a revelação especial, aqueles que tiveram a revelação a respeito de Deus. E ele vai dizer também, vai colocar todo mundo na mesma caixa e dizer assim, vocês também são desculpáveis diante de Deus, né? E ele vai dizer ali no verso 1, 2, que ele é desculpável, porque quando ele julga as pessoas que estão fazendo tudo isso que ele tinha acabado de dizer, ele diz que, na verdade, os próprios judeus mesmo vivem da mesma forma, né? E os judeus, eles eram conhecidos como julgadores. Eles tinham essa marca dentro deles, de que eles eram julgadores mesmo, eles julgavam as pessoas. E aí Paulo está dizendo, vocês estão julgando, mas vocês estão fazendo a mesma coisa, e por conta disso vocês são condenáveis também. Né? O judeu pensava que ele estava vivendo isento do juízo de Deus, que ele era um povo especial. E aí no verso 4, Paulo diz que o judeu ele despreza a bondade de Deus. Paulo diz que o judeu,
quando ele vê a paciência de Deus, o Deus que não fulmina as pessoas assim, de uma hora para outra, ao invés do judeu olhar para isso e falar, graças a Deus pela misericórdia de Deus, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou viver agora para Deus. Não, pelo contrário. Eles desprezam a bondade de Deus e não iam ao arrependimento. E aí, verso 5 diz do coração duro, sem arrependimento, que é o texto que nós iniciamos hoje, e assim ele está acumulando para si mesmo a ira contra Deus. E do verso 6 ao 11 vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, que ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento, assim como ele fez com o primeiro grupo, os gentios, ele vai fazer também com o segundo, os judeus. E no verso 11 ele vai dizer justamente que ele não faz acepção, né? Ele não faz uma justiça balanceada para um lado melhor do que o outro, né? Então, ou seja, não pense que você vai escapar só porque você é filho de Abraão, falando para os judeus, né? Então, meus irmãos, nesses versos anteriores, Paulo, resumidamente, está alertando os judeus a respeito dessa paciência que Deus tem. E essa paciência era para trazer arrependimento a esse povo. E não porque Deus estava se agradando da forma de conduta de vida deles, né? Então, nós falamos aqui nas últimas pregações sobre o cuidado que nós devemos ter também com as oportunidades que Deus nos dá de arrependimento. As oportunidades que Deus nos dá de conversão, de mudança de vida. Porque isso prova o amor, a paciência de Deus, prova a misericórdia de Deus. Mas entendendo que haverá um dia que vai haver o julgamento final, e que a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Todos serão punidos pelos que fizeram aqui na terra. Então, depois de declarar que o juízo de Deus ele é inevitável, agora Paulo começa a tratar do caráter desse juízo. Como vai ser esse juízo, né? Como que Deus vai proceder nesse juízo? O que acontecerá com essas pessoas? E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Verso 5, não fecha sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma exposição desses versículos. Verso 5 diz assim: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A palavra teimoso aqui é utilizada somente nesse texto. E ela tem um sentido de dureza de coração, de uma pessoa sem arrependimento, né? Impenitente é uma pessoa sem arrependimento, uma pessoa que não muda. Ela olha para a situação que ela está vivendo e ela não muda. Isso aqui, meus irmãos, já traz um impacto para nós, não só para os judeus. Porque nós vivemos ouvindo sobre as coisas de Deus, vivemos ouvindo sobre como nós devemos viver e agir, e muitas vezes nos falta o arrependimento. Quando nós lemos Tiago ele tem uma visão muito interessante daqueles crentes que olham, leem a Bíblia, ouvem a palavra de Deus, e como se fosse num espelho, ele olha para si no espelho, vê como ele é, o que ele precisa fazer, e quando ele sai daquele espelho, ele esquece. Ele não se arrepende, ele não muda de vida. E esse alerta que Paulo faz para os judeus, ele faz para nós também. Cuidado com a falta de arrependimento, porque você pode estar acumulando para si mesmo a ira de Deus. Os homens religiosos, moralistas, provavelmente, né, dos judeus que Paulo está falando aqui, eles perverteram a bondade, a paciência de Deus, fazendo disso uma desculpa para eles continuarem pecando. E não é porque Deus não nos pune imediatamente, não é porque a gente não vê claramente a ira de Deus sendo derramada na nossa vida, é que nós devemos continuar pecando e vivendo de forma incorreta. E é assim que Paulo vai dizer que o coração deles se tornaram impenitentes, mais endurecidos. Porque, além de conhecerem a lei, continuarem desobedecendo, essa atitude estava enchendo ainda mais a medida do cálice para o dia do juízo de Deus. Ou seja, ainda que os judeus não sofressem nesse presente momento essa manifestação do juízo de Deus, como os gentios já estavam passando e experimentando essa ira de Deus, mesmo assim, todos vão enfrentar o inevitável julgamento de Deus no dia do juízo.
A palavra acumular aqui, que Paulo utiliza, meus irmãos, é juntar. É a mesma palavra utilizada por Jesus lá em Mateus 6,19, que diz que Jesus disse assim: não acumulem tesouros, a palavra acumular é a mesma utilizada aqui para Paulo. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. E essa é exatamente a ideia que Paulo está trazendo aqui. O acúmulo de tesouros, isso é muito conhecido no judaísmo, né? A ideia de méritos, de você acumular méritos para o dia do juízo. Ou seja, como os judeus e muitos que eu conheço acreditaram muito nisso, de que um dia, quando você faz as boas obras, você está acumulando crédito para a sua vida. E um dia, no dia do juízo, lá Deus vai pesar esses créditos e vai ver se você merece ou não a salvação, se você vai ter galardão ou não, né? E olha, o que Paulo está dizendo é que não acumulem, porque o que vocês estão fazendo, a vida como a forma como vocês estão vivendo, vocês estão acumulando mais ira para o dia do juízo. Aquele duro coração, sem arrependimento, estava retendo, acumulando, juntando contra si motivos para a razão da ira de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que essa ira já está sendo revelada. Aos gentios já está. Porém, vai haver um grande dia em que essa ira será completa, será derramada contra toda injustiça. E esse dia é chamado do dia da ira, do juízo final. E a Bíblia, meus irmãos, não tem receio de falar do dia do juízo como sendo o dia da ira de Deus. A Bíblia não tem receio de usar esse termo de ira de Deus com relação à justiça dele, que será definitivamente realizada. Mateus 3,7, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Lucas 21, 23 diz: ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Lucas 3,7, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, né? Aqui que a gente leu o mesmo texto: quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? João 3,36, por isso, quem crê no Filho terá a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia não tem receio. Talvez você tenha receio de ouvir, de que Deus é um Deus que se ira contra qualquer injustiça. E fato é que Deus vai retribuir a todos no dia do juízo, no dia da sua ira, conforme a forma que viveram aqui. E o que então Deus fará com esse acúmulo? Verso 6, retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é que Paulo está destacando que o juízo de Deus será de forma individual e absolutamente justa. Isso significa que Deus irá fazer justiça com cada indivíduo, não será de forma coletiva. A cada um, Deus trará a seu juízo no dia do juízo final. A cada um, Deus retribuirá no dia do juízo final. Não vai ser um grupo, uma etnia, uma nação, mas é a cada um. E esse juízo é um juízo justo, porque Deus é santo. A palavra retribuir aqui é pagar. Veja o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Finalmente, o salário do pecado será pago eternamente. Será retribuído eternamente. Alguém pode dizer: está vendo, pastor? Está aí. Paulo está dizendo que Deus vai punir cada um segundo as suas obras. Logo, as obras podem nos livrar do inferno, não é mesmo? Cerca de 150 vezes no Novo Testamento condicionam a salvação somente pela fé. Mais de 150 vezes no Novo Testamento nós vemos que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Nenhuma passagem que é bem interpretada, que é interpretada de forma correta, vai contradizer essa verdade.
nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, as boas obras têm um início. As boas obras só podem ser realizadas por aqueles que nascem de novo. E muitos estão pregando o contrário nos dias de hoje. Muitos estão pregando que as boas obras que trarão a salvação. Quando na verdade nem Paulo defende isso. Nós vamos ver mais para frente que Paulo está falando justamente que as boas obras elas só podem ser realizadas por aqueles que são crentes em Cristo Jesus, aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Quando o povo perguntava a Jesus, o que faremos lá em João 6, 28? Olha o que diz, o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a principal obra do homem. Vamos dizer, né, que nós devemos fazer, embora não seja uma obra nossa, porque até a fé vem de Deus em nossas vidas. Mas veja que quando Paulo ele fala das boas obras aqui, como necessário para aqueles que são salvos, né, ele diz, se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, nós vamos estudar ainda, mas no capítulo 2, verso 14, ele afirma que tanto o judeu, 14, 15, no verso 29 também, ele afirma que tanto o judeu como os gentios caminham em retidão, aqueles que são salvos, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles dão provas de ter a lei de Deus que escreveu em seu coração. Ou seja, você pratica as boas obras porque você tem Deus na sua vida. Você pratica a lei porque você tem Cristo Jesus na sua vida e não o contrário. Você não pratica as boas obras para ter Jesus na sua vida. E isso, meus irmãos, que Paulo diz aqui, que Deus vai retribuir a todos conforme as suas obras, é fato. Deus vai retribuir a todos conforme as suas obras. E quanto a esse ponto, não tem dúvidas. A Bíblia fala muito sobre isso. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Toda a Escritura fala sobre isso. Só que se você, por exemplo, quiser confiar nas suas obras e que Deus te recompense pelas suas obras, eu sinto lhe informar que elas te levarão para o inferno. Todas as suas obras sem Cristo te levarão para o inferno. E nós temos alguns textos que comprovam isso. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo é que, se vier de obras, não é graça. Se a tua salvação depender de obras, já não existe graça. E se não há graça, não há salvação. E mais, meus irmãos, olha como Deus enxerga as nossas obras. Isaías 64, 6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, as nossas obras, como trapo de imundícia. É assim que Deus vê as nossas obras sem Cristo. Paulo deixa claro que pelas obras não podemos ser salvos em Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui quando nós voltamos para o versículo 5, 6 e 7. Essas obras que ele está falando, das obras sem Cristo. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele faz questão de destacar que não é pelas obras que nós somos salvos. Meus irmãos, esses e muitos outros versos, eu espero que Deus te convença, o Espírito Santo te convença definitivamente que você jamais poderá ser salvo pelas obras, pela tua justiça. Você só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas então, de que obras nós estamos falando aqui? Essas obras são as obras que você faz estando em Cristo ou sem Cristo. E essas obras farão totalmente diferença se você está em Cristo ou não. Então, agora Paulo vai apresentar os princípios desse julgamento divino.
E até o verso 11 ele vai falar sobre como esse julgamento é organizado e definido a respeito dessas obras. Então veja, Deus retribuirá cada um segundo o seu agir aqui na terra. E olha só, a vida eterna, verso 7, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Veja, meus irmãos, claramente se encaixa nessa descrição pessoas que são salvas em Cristo Jesus. Pessoas que são salvas por meio da fé. O fato de alguém buscar a glória, a honra, a incorruptibilidade, mostra que a pessoa nasceu de novo. Mostra que a pessoa tem fé em Cristo Jesus. Todos esses aspectos são provas da conversão na vida da pessoa. Verso 8, mas ira, indignação para os egoístas, que desobedecem o quê? A verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, esses que não obedecem à verdade, nunca corresponderam ao Evangelho de Cristo. Nunca responderam ao chamado do Evangelho. Antes, escolheram obedecer à injustiça. Na sequência, Paulo vai dizer a mesma coisa, porém, de forma inversa. Esse é o veredito de quem morreu sem Cristo. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Essa expressão de ao judeu primeiro e também ao grego mostra que o julgamento de Deus, ele se dará segundo o privilégio ou a revelação recebida. Porque os judeus, eles receberam primeiramente, antes de todo mundo, a revelação especial. Então, como povo escolhido pelo Senhor, os judeus vão vir primeiro no tocante a essa responsabilidade. E nós falaremos um pouco mais sobre isso a partir do verso 12, mas, meus irmãos, de fato, não só judeus, mas agora nós também. Porque nós somos responsáveis por aquilo que conhecemos. Quanto mais conhecemos a verdade, mais teremos responsabilidade com o que fazemos com essa verdade. Se você conhece a verdade e permite que as pessoas ao seu redor continuem ignorantes, você está sendo irresponsável. Porque você tem a verdade nas suas mãos e ela não está sendo anunciada. O que você faz com a verdade, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento das coisas de Deus? Imagine que você é um médico e você está ali no hospital examinando, fazendo o exame, fazendo o diagnóstico dos exames de um paciente, e aí você descobre que esse paciente ele tem uma condição médica grave e que requer um tratamento imediato. Imagine que você permite então que esse paciente saia do hospital sem saber, sem conhecer, sem levar ele a buscar um tratamento urgente. Você decide simplesmente não informar sobre a gravidade da condição dessa pessoa. E aí ele sai desse hospital e a condição dele piora gravemente. Ou, sei lá, até morre. Veja, a sua decisão de não compartilhar com ele a verdade sobre a gravidade em que ele estava, a necessidade que ele tinha de buscar tratamento, isso demonstra que você é responsável. E que você não é só responsável sobre o que você faz, mas também com aquilo que você deixa de fazer. Isso traz impacto na vida de alguém. Então, se você tem a verdade no Evangelho e você não prega, você é responsável também. Se você não anuncia a verdade para quem está se perdendo, você é responsável, porque você tem o diagnóstico. Você tem o diagnóstico da situação em que essa pessoa está, sem Cristo. Você precisa alertá-la, ao menos alertá-la, que se ela estiver sem Cristo, ela vai para o inferno. Somos responsáveis por anunciar o Evangelho. As pessoas fatalmente irão para o inferno se não crerem em Cristo. Nós somos responsáveis por alertá-las. Jesus, ele falou várias vezes para os discípulos, quando iam pregar, fazer o quê? Anunciar
a volta de Cristo, que o reino de Deus está próximo. E que sem Cristo, eles iriam para o inferno. E o que nós estamos fazendo hoje, meus irmãos, sobre isso, sobre a verdade que nós temos, estamos pregando, estamos omitindo a verdade? Somos responsáveis por isso. E Paulo repete de outra forma agora, que no fim do julgamento, esse será o veredito daqueles que creem em Cristo. Verso 10, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aquele que pratica o bem será retribuído por isso. Então, se a gente crê que é somente as obras, independente de Cristo, nós podemos então ter certeza que os espiritistas, as agências sociais, todas essas pessoas receberão a vida eterna. Receberão glória no dia do juízo. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Meus irmãos, as boas obras agradam a Deus, só que faz muita diferença em quem você faz as boas obras. Veja que não é a quem, mas em quem você faz. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Agora, em Jesus Cristo, nós precisamos cumprir as boas obras. Mas porque nós estamos em Jesus Cristo. É Paulo que escreveu isso aqui. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos escolhidos, fomos salvos, regenerados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras dos ímpios são feitas não a partir de um motivo de levar a humanidade à obediência a Deus, a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Mas as boas obras que são feitas pela humanidade de forma geral sem Deus, fazem isso independente de Deus e de forma que eles não em nenhum momento vão mostrar a necessidade de Deus, ou fazem para que as pessoas louvem e busquem a Deus. As boas obras que as pessoas estão fazendo por aí são para si, são para o seu ego, de certa forma, para receberem glória. Da mesma forma, pessoas que acham que serão salvas porque praticam boas obras, estão indo para o caminho da perdição. E a Bíblia fala de diversas formas isso. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé em Cristo Jesus, não importa quanto você faz, quão boas obras você faz, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse é o ponto, meus irmãos. A presença ou ausência da fé salvadora em nosso coração é o ponto principal. Toda a diferença está em fazer as obras em Cristo ou para Cristo. E muita gente por aí está dizendo que estão fazendo boas obras para Cristo. Estão dizendo que estão fazendo boas obras para Cristo, mas a diferença é que não estão em Cristo. E aí estão indo para a perdição. Porque não adianta nada você fazer obras para Cristo e não estar em Cristo. De nada adianta. A fé autêntica e salvadora resulta em boas obras. É por isso que muita gente tem dificuldade com Tiago, quando ele vai falar que fé sem obras é morta. Porque realmente, se você professa, se você diz que é de Cristo Jesus, se você diz que está em Cristo Jesus e não faz boas obras, então sua fé não parece ser válida. Você está professando uma coisa e está vivendo outra. Deus concederá a vida eterna aos que vivem, experimentam a conversão verdadeira. E experimentar, viver a conversão verdadeira é praticando boas obras. Em outras palavras, Paulo está evidenciando aqui que a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. O julgamento das obras, ninguém alcança nota suficiente para passar
no dia do juízo. Se for julgamento só pelas obras que você faz, você não será aprovado. Paulo faz uma antítese entre perseverança na prática do bem e a desobediência à verdade com a obediência à injustiça. Então, no dia do juízo, haverá bem-aventurança, é isso que Paulo está falando, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Alegria e choro, ranger de dentes. Nas palavras de Jesus, lá em Mateus 25, 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa é a causa, meus irmãos, da morte eterna: o pecado. Esse é o motivo do sofrimento eterno, o pecado. Não é a eleição, não é a predestinação, não é a falta de conhecimento ou a ignorância de Cristo, mas o pecado voluntário, propositado, a desobediência à lei, a inconformidade com a luz, com a santidade de Deus. Isso ocasionará a morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. É por causa do pecado que as pessoas vão para o inferno. Não é porque elas não conheceram a Cristo, mas porque elas são pecadoras e afastadas estão de Deus. O que Paulo está deixando bem claro aqui, meus irmãos, é que todos os homens fazem o mal e todos merecem tribulação e angústia. E aqueles que praticam bem em Cristo o fazem em virtude da graça que receberam operada no seu coração. E aí Paulo conclui que Deus não tem favoritos no mundo, mas terá todos no dia do juízo final. E fora do Evangelho, ninguém tem vantagem alguma. Porque Deus não trata, verso 11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quando nós olhamos para os tribunais humanos, muitas vezes quem tem boa aparência, riquezas, influências, acaba recebendo um tratamento preferencial. Mas Deus definitivamente é estritamente imparcial. Jamais Ele vai se deixar influenciar por raça, origem ou qualquer aspecto exterior. O argumento de Paulo, meus irmãos, é que tanto os gentios devassos quanto os judeus moralistas, todos eles terão que prestar conta e estar diante do tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios. E Deus não inocentará o culpado, seja ele grego, seja ele judeu, seja ele gentio. Deus não vai poupar no dia do juízo. Então, nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: eu fui membro de uma igreja, ou eu sou descendente de Abraão. Isso não quer dizer nada diante de Deus. Deus retribuirá a cada um de acordo com seus feitos. Deus não tem preferência. Então, cabe muito a nós saber em quem nós estamos. Porque se nós estamos em Cristo, não é que Deus vai ter preferência, mas Ele vai julgar em Cristo. Assim como Cristo foi moído por causa das nossas transgressões, Deus não olhará para nós mais. Porque se Deus olhasse para nós, nós iríamos para o inferno. Mas Deus vai olhar para Cristo em nós. E isso, meus irmãos, de que Deus não tem preferência, está de acordo com outros textos. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Colossenses 3,25. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Então, Deus não tem dois pesos e duas medidas em seu julgamento. Judeus, gregos, é isso que Paulo está falando, serão julgados sobre os mesmos critérios e receberão recompensas ou penalidades de acordo com suas obras. Só queria citar, meus irmãos, alguma conclusão prática aqui para a gente viver nessa semana e viver a nossa vida. Primeira delas, olhar para nossas vidas. Examine, veja as suas ações, as suas atitudes. Identifique se há áreas na sua vida que você pode estar julgando outros enquanto você mesmo está vivendo dessa forma.
enquanto você mesmo está cometendo os mesmos erros. Quem sabe você faz uma lista na sua casa, né? Veja o que você precisa melhorar. Peça para Deus para ajudar a alinhar a sua vida com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos. Outro aspecto que nós aprendemos aqui a respeito do arrependimento, da mudança. Reconheça, arrependa seus pecados. Arrependa-se do coração endurecido que muitas vezes você tem. Use o perdão de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Use isso para mudar de vida. Se arrependa. Reserve que seja um tempo diário para você falar com Deus, fazer reflexão sobre a sua vida. Outro ponto que nós aprendemos é a responsabilidade, o compartilhamento da verdade, meus irmãos. Compartilhe o Evangelho, a verdade bíblica, em tempo e fora de tempo, com aqueles que estão ao seu redor. Não omita informações importantes, informações de vida ou morte. Não omitam essas informações para as pessoas. Se elas são pecadoras, como todos nós somos sem Cristo, anuncie e fale: você é pecador. Ah, meu pai vai ficar chateado, minha mãe vai ficar chateada, meu irmão vai... Pregue, anuncie. Dê o diagnóstico que a palavra de Deus te dá. Esse é o diagnóstico que a Bíblia fala sobre como nós estamos nesse mundo sem Cristo. Apresente esse diagnóstico para as pessoas. Identifique nas pessoas, identifique quem são as pessoas que precisam ouvir o Evangelho sobre a morte de Jesus, a vida de Jesus, e tome iniciativa para falar da fé em Cristo Jesus. Outro ponto é viver em conformidade com a verdade. Assim como o médico ali, não compartilhou um diagnóstico que era crucial, aqueles que conhecem a verdade do Evangelho têm a responsabilidade de compartilhar. Você tem a verdade contigo. Comprometa-se a viver de acordo com os princípios bíblicos, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina diariamente, e pratique o bem e a perseverança. Faça boas obras não para obter a salvação, mais uma vez, não espere obter a salvação pelas suas obras. Mas você que é crente, Cristo Jesus transformado, viva as boas obras como expressão da sua fé em Cristo Jesus. Envolva-se em atividades, em serviços, que seja de ajuda comunitária. Nós temos um ministério de evangelismo. Depois vocês podem procurar o Gabriel, o Otávio aí, o Baker. Eles estão trabalhando com o ministério social, eles vão fazer visita em hospitais, em alguns lugares. Se comprometa, vão juntos. Coloque em prática a expressão da sua fé. Aproveite esses momentos. Amém? E se prepare, por fim, para o julgamento. Vivencie a consequência de que um dia nós seremos julgados. E cabe muito saber em quem nós estamos. Se estamos em Jesus ou não. Somos chamados a lembrar do dia final. Porque será um dia glorioso para nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, será um dia maravilhoso. Onde nós viveremos eternamente com Cristo, com Deus, onde não vai haver mais pecado, sofrimento. Somos chamados a lembrar desse dia. E anunciar o Evangelho para quem estará em outro rumo nesse dia, que ainda não conhece a Cristo e precisa conhecer. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pelos ensinamentos da Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra tenha encontrado um solo fértil em nosso coração, e não um coração endurecido, Deus, mas que dê frutos, Pai, que cresça e dê frutos. Em nome de Jesus nós te pedimos, tenha misericórdia, Deus, do que nós fazemos com a Tua verdade. Nos ajude a colocar em prática, Deus, a realmente pregar e anunciar o Teu Evangelho para aqueles que são necessitados, aqueles que precisam conhecer o Senhor. E se há alguém aqui, Deus, que não te conhecia, ou que não sabia da verdade, por meio do Evangelho, Deus, e o Senhor está transformando a vida, que o Senhor complete essa boa obra nesse coração. Que ele reconheça e confesse somente o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus. Se há alguém aqui, Deus, que está com o coração endurecido,
com falta de arrependimento, Deus, ó Senhor, quebre o coração, para que haja perdão, haja mudança de vida, arrependimento e vida somente contigo, Deus. Louvado seja o teu nome pela tua igreja, louvado seja o teu nome pela obra que o Senhor operou ali na cruz, e porque o Senhor é que estará nos representando no dia do juízo. Te louvamos pela certeza da salvação, Deus. E que tudo que nós fazemos aqui, as boas obras, é expressão da nossa fé em Ti. Que ninguém aqui, Deus, confie em suas obras para a salvação, mas sim somente no Senhor Jesus. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.